O premier eslovaco Robert Fico não foi perdoado por sua viagem a Moscou e por incentivar negociações para o fim do conflito entre russos e ucranianos. Em eventos recentes, a oposição, cujos membros visitaram a Ucrânia, realizaram diferentes atos para derrubar o premier Robert Fico, quase um ano depois de sua tentativa fracassada de assassinato. E tudo está acontecendo no mais estilo democrático que a Europa gosta. Agitação de cidadãos, presença de estrangeiros no protesto para a derrubada de um governo de um país que não é seu e conluio internacional contra um premier eleito. Você vai ver detalhes deste tema como a imprensa não te conta. Fique até o final, preste bem atenção aos detalhes e deixe o seu comentário, porque aqui eu falo e mostro. O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, afirmou que cerca de um terço dos participantes dos protestos contra seu governo, que tem contado com a presença de milhares de pessoas, é na verdade composto por refugiados ucranianos em seu país. Os manifestantes, convocados pela oposição do país, que é a favor da manutenção do conflito na Ucrânia e acusada de motivar o atentado contra Fico, ainda no ano passado, chegaram à casa das dezenas de milhares em protestos seguidos na capital Bratislava. A exigência deles é uma só: a renúncia de Fico. Você poderia até pensar que a insatisfação dos manifestantes seriam as reclamações que estamos acostumados a ouvir em diferentes partes do mundo, como aumento de preços, piora nos serviços de saúde, violência. Mas não é esse o caso da Eslováquia. O problema todo é antigo. A oposição eslovaca, a força política mais aliada de Bruxelas e da Ucrânia dentro da Eslováquia, ficou indignada com a visita de Fico à Rússia no final de dezembro do ano passado. Como vocês sabem, a União Europeia lidera uma pressão para que os líderes de seus países não dialoguem com a Rússia e rompam ao máximo seus laços com ela. Mas Fico resolveu ir na contramão. Seu objetivo principal é acabar com o conflito na Ucrânia o mais rápido possível. Não satisfeita com isso, a oposição eslovaca, formada pelos partidos Eslováquia Progressista, Liberdade e Solidariedade e Movimento Cristão Democrático, convocou uma votação no Conselho Nacional, como é chamado o parlamento do país, para derrubar Fico através de um voto de não confiança. A votação estava marcada para 21 de janeiro. De acordo com o resultado das eleições de 2023, a oposição a Fico conta com 71 cadeiras no parlamento contra 79 da coalizão de seu governo. Após analisar o cenário, a oposição rejeitou sua própria estratégia, recuando de sua ideia de derrubar Fico através do voto de não confiança, mas prometeu retomar a estratégia em breve. Persistindo na tentativa de derrubar Fico, a oposição eslovaca foi às ruas, mas os órgãos investigativos do país perceberam algo estranho: a presença desproporcional de refugiados ucranianos nos protestos, além de participação estrangeira por trás deles. E pasmem, segundo o governo de Fico, estas organizações são as mesmas que promoveram os protestos do Maidan, na Ucrânia, entre 2013 e 2014 e, recentemente, na Geórgia. Senhoras e senhores, posso confirmar que a Eslováquia abriga um grupo de especialistas que participaram ativamente dos eventos na Geórgia e no Maidan, na Ucrânia. Esse grupo é financiado por diferentes fontes. Aplaudo a decisão do presidente Trump de parar de financiar essas loucuras na Europa que ameaçam seriamente a democracia. E espero que seu financiamento seja interrompido e que esses grupos não consigam realizar atividades subversivas em território eslovaco. Obviamente, a oposição eslovaca não poderia dizer para seus cidadãos que era necessário derrubar Fico somente devido à sua visita à Rússia. Para endossar melhor sua estratégia contra o premier, os partidos de oposição começaram a dizer que Fico pretendia tirar a Eslováquia da União Europeia e da OTAN, embora ele nunca tenha falado isso
publicamente. Valorizamos nossa participação na União Europeia e na OTAN, mas queremos ser participantes ativos. Queremos simplesmente ter certeza de que, se houver mudanças nessas instituições, participaremos das conversas sobre essas mudanças, para que sejamos participantes ativos. Em outras palavras, o que o premier defende é que a Eslováquia não seja um país passivo dentro da União Europeia, que aceita qualquer decisão tomada por Bruxelas, mas que o bloco venha a levar em consideração as preocupações da Eslováquia, principalmente quando o assunto são temas vitais como sua segurança energética e nacional. Como é do conhecimento de vocês, a Ucrânia decidiu interromper o fluxo de gás e petróleo que ia da Rússia para a Eslováquia através do território ucraniano. Além disso, a Eslováquia é um país vizinho da Ucrânia e também membro da OTAN. Fico alertou que o fim do fornecimento de gás e petróleo da Rússia a preço acessível seria um golpe contra a Eslováquia e que uma escalada do conflito na Ucrânia poderia levar a OTAN a uma guerra direta com a Rússia. Tendo em vista sua posição geográfica, as bases militares da OTAN em território eslovaco seriam alvo prioritário para os russos em caso de guerra total. Daí vem a preocupação de Fico. Recorrendo à paz, o premier foi à Turquia e tentou motivar seu presidente Recep Tayyip Erdogan para impulsionar negociações entre a Rússia e os ucranianos. Em dezembro, também tinha visitado o Brasil, que junto com a China buscam uma solução diplomática para o conflito no leste europeu. Ainda no ano passado, Fico defendeu uma outra medida que já vinha irritando a União Europeia. Ele quer a revisão da política de sanções contra a Rússia. Segundo Fico, foi a Europa que acabou sendo prejudicada com as sanções, e não a Rússia. Só que pedir o fim das sanções seria o mesmo que reconhecer que elas deram errado. E é óbvio que reconhecer uma derrota não é do estilo europeu. Ainda falando sobre os recentes protestos, Fico disse o seguinte: esses protestos não são 100% organizados pela oposição. Eles estão lá apenas como menestréis. Esses são nossos oposicionistas, porque essa massa, como eles dizem, é celebrada por outra pessoa. ONGs financiadas do exterior, como a Peace Ukraine, que obviamente está automaticamente ligada ao partido Eslováquia Progressista. Para lidar com o problema, Fico prometeu expulsar da Eslováquia um número de instrutores estrangeiros acusados de desestabilizar a situação política no país. Além disso, o governo agora está investigando os fluxos financeiros que sustentaram as organizações e instrutores estrangeiros em solo eslovaco. Ainda segundo ele, existe o risco de que nos protestos sejam realizadas tentativas de invasão de prédios públicos e de tomar à força a administração de órgãos do governo. A situação na Eslováquia, após a visita de Fico à Rússia, já era de se esperar que tomaria tal caminho, até porque o premier já foi inclusive alvo de uma tentativa de assassinato. E se na Europa estão prontos para matar um líder eleito, que se dirá de outras coisas. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o seu sininho. E lembrando que nós estamos publicando material diariamente no Twitter. O conteúdo você verifica clicando na descrição, ou melhor dizendo, no link na descrição deste vídeo. Tchau, tchau, pessoal.